Isso aí, pessoal, boa noite a todos. Começar mais uma bela aula de física. O negócio é o seguinte: a partir desse momento, se tu não fizer um esforço para me acompanhar, é possível que eu perca alguns de vocês para eletrostática, em relação à eletrostática. Que de quê? Que de quê? O que é isso aqui? Quantidade de carga elétrica, obrigado. E aquele M? Número de partículas em excesso. E o que é a carga elementar, ou quantidade de carga elementar? A carga de um próton ou de um elétron? 1,6 vezes 10 menos 9 coulomb. Corpos neutros têm o mesmo número de prótons e elétrons. Positivamente carregados, excesso de prótons. Negativamente carregados, excesso de elétrons. Eletrização por atrito, cargas de sinais opostos, o mesmo módulo. Por contato, mesmo sinal e mesmo módulo quando os corpos em contato são idênticos, salvo raras exceções. Eletrização por indução, eu aproximo o indutor do corpo neutro, conecto o corpo neutro à Terra, desconecto o corpo neutro da Terra, e aí meu corpo que estava neutro ficou carregado. Quando a gente usa um indutor positivo, o corpo carregado fica negativo. Quando a gente usa um indutor negativo, o corpo que carregamos fica positivo, sinais opostos. Depois nós fomos ao laboratório e vimos que quando duas cargas elétricas estão próximas uma da outra, elas ou se atraem ou se repelem. Está na boca do fogo, os opostos se atraem, portanto os iguais se repelem. É o que a gente chama de lei de Dulles-Feyer. E aí, comparamos inclusive com a lei de atração das massas do Newton, que é anterior à lei de Coulomb. Vimos que a força eletrostática entre duas partículas é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. E depende do material onde essas cargas estão. Para nós, as cargas estarão sempre no vácuo ou no ar, cuja constante eletrostática é 9 bilhões, aproximadamente. Depois de começarmos a investigar a força elétrica, a força coulombiana, nós vimos que, na verdade, basta uma carga elétrica estar presente que em volta dela tem algo misterioso acontecendo. Denominamos esse algo misterioso de campo elétrico. Campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Se quiser uma decoreba, para poder se pronunciar numa questão discursiva. Bom, como é que a gente vai representar esse campo elétrico? Vamos pegar uma partícula de teste positiva, vamos abandonar ela ali, ela vai ser repelida. Abandona, vai ser repelida. Então, para representar o campo elétrico, uma das opções é desenhar as linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico representam a trajetória de uma partícula positiva. As linhas de campo elétrico emergem, nascem nas cargas positivas. Se a carga for uma carga negativa isolada, solta uma partícula positiva, atrai, solta uma partícula positiva, atrai, e assim por diante. Linhas de campo elétrico para partículas negativas são convergentes. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Quanto mais afastadas, menos intenso é o campo. Se eu tiver uma partícula positiva próxima de uma partícula negativa, o campo elétrico já não fica tão bonito. Ele já vai ficar mais com regiões de maior e menor intensidade espalhadas em pontos diferentes, diferente daquele, que era um campo fácil de compreender. Então observem, essas linhas me mostram que se eu abandonar uma partícula positiva aqui, ela toma esse caminho. Se eu abandonar uma partícula positiva aqui, ela toma esse caminho. Se eu abandonar uma partícula negativa, ela vai no sentido oposto da linha. Se eu abandonar ela numa região onde não tem linha, tu tem que fazer o movimento que uma linha naquele lugar teria, geraria. Então, se eu abandono uma partícula positiva numa região onde não tem linha de campo, esse seria um possível movimento para essa partícula. Linhas de campo elétrico são divergentes para partículas positivas, convergentes para partículas negativas. Isso vem da definição de que ela representa a trajetória de uma partícula positiva. Se eu pedir para que o aluno represente o campo elétrico, por exemplo, nesse ponto A e o campo elétrico neste ponto B, o aluno tem que saber que o vetor campo elétrico é tangente à linha de campo elétrico em A. Em B, ele
já vai ser horizontal para ele ser tangente à linha de campo naquele ponto I. Por que eu fiz ele menor? Por que o vetor EB ficou menorzinho ali? Porque as linhas ficaram mais afastadas. As linhas de campo jamais se cruzam. Jamais se cruzam. Foram alguns comentários que nós fizemos, né? Tudo de revisão, concorda comigo? Nada de novo, né? Concorda? Nada de novo. Fomos ao laboratório investigar o que acontecia num determinado ponto nas proximidades de uma carga elétrica. Pegamos partículas de teste, cargas de teste, coloquei uma partícula de teste carregada ali e medi com um dinamômetro a força. Quando eu dividi a força pela carga, eu calculei o campo elétrico. Vamos usar um exemplo. Vamos começar agora a revisão com exemplos. Primeiro exemplo. Peguei uma partícula de teste de valor 2 microcoulomb. Vocês sabem o que é essa letrinha grega micro significa nesse caso? 2 vezes 10 na menos 6 coulomb. 2 microcoulomb. Peguei essa partícula de teste e coloquei ela no ponto A. Quando eu coloquei esta partícula de teste no ponto A, ela estava conectada a um dinamômetro e eu medi uma força de 8 newtons atuando na partícula. Essa força que eu medi era horizontal e apontava para a direita, o vetor força. Determine o vetor campo elétrico atuando no ponto A. Se eu te peço para determinar um vetor, tu tem que me representar o modo, a direção e o sentido. Se a partícula de teste é positiva e ela foi empurrada para a direita, então o campo elétrico é horizontal e aponta para a direita. Esse seria o vetor campo elétrico. Se a partícula fosse negativa e fosse empurrada para a direita, o campo elétrico estaria apontando no sentido oposto. Lembrem do que a gente acabou de falar sobre as linhas de campo. Mas como é que eu calcularia o valor desse campo elétrico? Bastaria usar a definição. Campo elétrico é força por unidade de carga. Se eu pegar o valor da força, 8 newtons, e dividir pelo valor da carga, 2 vezes 10 na menos 6 coulomb, eu descubro que o módulo do campo elétrico era 4, 8 dividido para 2, 10 na menos 6 passa para cima, 10 na 6 newtons por coulomb. Tu vê, né, cara, me olhando fazer é ridículo. Agora, como saber, né, se a gente ia conseguir resolver? Eu perguntei para o amigo lá atrás, na hora de começar a aula, sobre a lista de exercício, e ele falou que vocês não receberam. Eu vou perguntar para a coordenação qual é o procedimento. Eles me pediram uma lista umas 3 semanas atrás, e só na semana passada eu consegui terminar a lista e forneci na semana, quarta-feira da semana passada, eu entreguei para eles uma lista com 20 questões. 20 questões de ondulatória e eletrostática misturadas. E aí eu achei até que vocês já teriam ela hoje. Eu ia até pedir para que vocês me fizessem algumas perguntas sobre a lista. Como o colega disse que vocês não receberam, agora na hora do recreio eu vou perguntar para a coordenação como é que vai ser o procedimento para fazer essa lista chegar até vocês. Parece que no material de vocês não tem exercício disso, né? Dessa matéria, né? Então tudo bem. Meus queridos, fiz um exemplo bem bobo a respeito da definição de campo elétrico. Exemplo 2. Exemplo 2. Eu tenho uma carga negativa no laboratório, fixa em algum lugar do laboratório. O valor dessa carga é menos 5 vezes 10 na menos 3 coulomb. É o valor
sempre suporemos que é vácuo, 10, 9 vezes 10 a 9. A carga é menos 5 vezes 10 a menos 3, mas como nós vamos usar o módulo dela, o menos não será importante. E como ele pediu a 3 metros da carga, eu vou colocar 3 ao quadrado, a distância. 3 vezes 3, 9, como costuma acontecer no vestibular, igual. Módulo de menos 5 é 5, cuidado, hein? Esse módulo não interfere naquele sinal lá. 10 na 9 com 10 na menos 3 é 10 na 6. Unidade de campo elétrico, como vimos no exemplo anterior, newtons por coulomb. Beleza? Senhor, 5 milhões não está exagerado? Por incrível que pareça, não. Não está exagerado. Só que não está pronto ainda, porque eu preciso desenhar o vetor campo elétrico. Para onde aponta o vetor campo elétrico? Convergente ou divergente? Aponta para a carga ou para longe dela? Obrigado pela participação. Para a carga, né? Tu vê, eu faço umas perguntas bem tranquilas só para ver se tu está ligado, se tu está olhando o quadro, entendeu? Sacou? Se fosse uma partícula positiva, sim, apontaria para longe dela, né? É um vetor convergente. O módulo daquele vetor campo elétrico está aqui, ó. 5 milhões de newtons por coulomb. Cara, foi mais ou menos até aí que a gente foi. Fiz alguns exemplos, né, para voltar a nos familiarizar com a definição de campo elétrico. E agora eu quero colocar uma situaçãozinha que já deixaria mais legal o exercício. Eu quero fazer um terceiro exemplo antes de avançar na matéria. Quero fazer um terceiro exemplo antes de a gente avançar na matéria. Então, olha só. Uma questão que eu já vi aparecer nos vestibulares várias vezes e que dá um índice de acerto baixíssimo, que eu queria muito que tu aprendesse, é uma situação como essa. Olha que coisa mais querida. Vamos pegar aqui duas cargas elétricas, uma positiva e outra negativa. Ambas estão a 1 metro de um certo ponto X. Ambas estão a 1 metro de um certo ponto X. Uma das cargas tem valor de 8 vezes 10 na menos 6 coulombs, ou 8 microcoulombs, enquanto a outra carga tem valor de menos 6 vezes 10 na menos 6 coulombs. Pergunta clássica: determine o valor do campo elétrico resultante no ponto X. Determine o valor do campo elétrico resultante no ponto X. Qual é a habilidade fundamental que o aluno tem que ter aí para poder matar essa charada? Primeiro ele tem que pensar, essa carga positiva vai gerar um campo elétrico no ponto X, né? Para onde que vai apontar esse campo elétrico? Direita, esquerda, para cima ou para baixo? Uma facalha para ali, ó. Obrigado pela participação, valeu! Bacana, né, cara? A galera aqui participa bastante, fico feliz. Então tá, campo elétrico E1. Oh yeah! Agora, campo elétrico da carga 2, para cima ou para baixo? Ah, estão se animando, hein? Coisa linda. Campo elétrico E2. Foi muito difícil fazer o desenho do vetor campo elétrico? Não, tranquilaço. Só que agora, cara, ele quer um campo elétrico resultante. Vocês já aprenderam soma de vetores esse ano? Já viram alguma coisa de vetores? Como é que se soma vetores? Não? Então eu vou ensinar. Para somar vetores, galera, é muito tranquilo. Primeiro vamos fazer a soma gráfica. Vou usar a regra do paralelogramo. Para somar vetores graficamente pela regra do paralelogramo, é só tu pegar a extremidade de um vetor e traçar uma pontilhada paralela ao outro vetor. Pega a coisa de escrever, encosta na extremidade do vetor e traça uma pontilhada paralela ao outro vetor. Nome justo, né? Regra do paralelogramo, porque tu cria um paralelogramo. Para desenhar o vetor resultante, sai da origem dos vetores e vai até onde as pontilhadas se encontram. Esse é o vetor resultante. Vocês aceitam que se nós calcularmos o E1 e o E2, vai ficar fácil calcular o E resultante? Que tipo de continha a gente faz para achar o E resultante? Alguém lembra? Pi
quadrado. 1 ao quadrado dá 1, dividir por 1 não fede nem cheira. Módulo de menos 6 é 6, 6 vezes 9, 54. 10 na 9 com 10 na menos 6, 10 na 3, newtons por coulomb. E agora a partezinha final. Basta fazer o Pitágoras. Campo elétrico resultante ao quadrado é igual. Se o aluno tem uma habilidade legal, ele vai perceber que não precisa usar o 10 na 3, né? Bastaria usar os 72 e os 54 para fazer a brincadeira, né? Só que para que nós possamos exercitar nossa matemática básica, eu vou convidá-los a fazer com todo o número. Que bela noite para exercitar a matemática básica. Claro, isso aí vai dar uma mão de obra, hein? Não tem aquela história do famoso triângulo pitagórico? Tem um triângulo famoso chamado triângulo pitagórico, né? O famoso triângulo 3, 4, 5, né? Se eu multiplicar os lados por 2, fica 6, 8 e 10. Aceitam? Tranquilo? As distâncias eram iguais, né? Se as distâncias são iguais, tu aceita que o campo elétrico E1 é proporcional à carga Q1 e o campo elétrico E2 é proporcional à carga Q2? Faz sentido? Quer dizer que o campo elétrico E1 é proporcional a 8, né? Enquanto esse é proporcional a 6, né? A hipotenusa seria proporcional a quanto? A 10, né? Concorda comigo? Cara, se o cara percebe isso, ele evita esse sofrimento todo e percebe que só foi multiplicado por 9, né? O 8 foi multiplicado por 9, ó. O 6 foi multiplicado por 9, e a hipotenusa tem que dar quanto? Proporcional a 10. 10 vezes 9? 90 vezes 10 na 3 newton por coulomb. Dá para acreditar a vantagem que tem um sujeito que aprendeu matemática básica? Foda, né? Assustador, né? Vamos fazer a conta só para ver o tamanho da dor de cabeça e do sofrimento? Só uma vez na vida, uma na morte. Cara, eu falei pra vocês que eu faço vestibular todo ano quase, né? Eu faço vestibular quase todo ano para ver se eu sou bom mesmo. Vai que eu estou enferrujada, né? Eu tenho que acabar de dar prova de física, né? Cara, eu me mato todo, tem continha com vírgula, tem que dar todo o meu gás, cara, para poder conseguir finalizar a prova. Claro que eu faço outras matérias também, né? O que eu estou te dizendo, cara, é que se tu estuda com uma calculadora, vai dar merda. Vai dar merda. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 7 vezes 14 foi 1. 49, 50. Tu tem que ser ágil pra caramba, cara. Não pode bobear. 7 vezes 7, 49, 4.900. Tá razoável. Se eu errei um pouco. Quanto é que é aqui? 10 na 3 ao quadrado? 10 na... Muito obrigado. 54 vezes 54, 16 foi 1, 20 mais 1, 21, 20 foi 2, 25, 26, 27, 6, 1, 9, 2. Cara, tens que agilizar tuas multiplicações, tem que ficar fera, cara. Tem que ficar ninja, mutante e power plus. Vamos somar esses números aí, 2000, 10 foi 1, 10 foi 1, 9, 10, 11, foi 1, 5, 6, 7, 8, oh yeah! Oh yeah! 10 na 6. Raiz quadrada dessa porcaria aí. Raiz de 81 é 9. Raiz de 100 é 10, que dá 90. E raiz de 10 na 6, 10. Bah, que foda, cara. Imagina se tu presta atenção no famoso triângulo pitagórico. Fica humilhante, cara. Já teria terminado enquanto o concorrente está ali. Essa questão é de um bom nível. Não é a mais foda de campo elétrico, mas ela tem um bom nível. E eu queria que tu treinasse esse tipo de situação que vai começar a aparecer futuramente aí nos nossos exercícios. Nem que eu tenha que criá-los. Legal, revisãozinha então, né? Tranquilo, talvez só que ficou um pouco chato, mas com a saída do triângulo pitagórico ali, se o cara sabe qual a proporcionalidade, ele mata instantaneamente. Agora vamos avançar. Agora eu me empolguei. Vamos falar de algo novo. Vamos lançar uma gotinha aí enquanto a gente digere essas novidades todas. Vocês concordam, cara, que tudo que a gente viu de eletrostática agora está baseado no conceito de força?
A gente começou a estudar a força entre as cargas elétricas, aí nasceu a lei de Coulomb. A gente começou